O que pede a Previ, Fio? Você que está acompanhando este caso, por que a Previ tenta adiar e agora consegue adiar essa Assembleia Extraordinária que estava marcada para segunda-feira? Quais os argumentos e o que embola ainda esta aprovação da combinação de negócios? Gabriel, como você acabou de mencionar agora há pouco, é a segunda vez que essa Assembleia é adiada, né? A gente teve o anúncio da fusão aí no início do mês de junho, com a votação agendada aí para dia 18 de junho, né? 3 semanas atrás, e ela foi interrompida exatamente porque a CVM acatou o pedido dos minoritários, né? E não é só a Previ, que é uma minoritária que tem feito bastante barulho aí nesse trâmite. A gente tem também a Latache, né? Que é uma gestora que é especializada nesse nicho, ela está fazendo bastante barulho também. Temos as famílias fundadoras de Sadia e Perdigão, que ainda estão no bloco de acionários, estão com o exemplo da família Fontana, que junto com a Previ entrou nesse segundo pedido de agravo aí, junto com o Poder Judiciário, e eles pedem um preço melhor, né? Então, assim, como a gente já observou, por exemplo, no caso da JBS, a JBS fez esse movimento de conglomerar, né, diversas unidades de negócio e fazer a listagem lá fora e ter um repricing bem interessante da ação, né? O Molina quer fazer isso e os acionistas de ambas as companhias estão otimistas com a perspectiva dessa nova companhia, né? Dessa nova companhia que se resultaria aí da fusão dessas duas empresas que já são bem grandes. Só que o questionamento que está sendo feito é acerca do preço. Então, hoje, o preço que foi proposto foi uma razão de troca de 0,85, depois de um determinado pagamento de dividendos ali de 2,5 bi, 3,5 bi. A gente está falando de 0,85, que contrasta com a Latache, que argumentou aí que o justo seria 2,26 a razão de troca, né? Então, para cada ação de BRF, o acionista vai receber 0,85 de Marfrig, quando o minoritário está argumentando que teria 2,26. Então, uma distância muito grande, né, entre o pleiteado e o colocado. Então, a gente acha natural que a CVM interrompa esse procedimento, né? Na nossa opinião, a CVM está dando um prazo aí para os minoritários se arranjarem junto com o controlador, né? Tentando não interferir diretamente na situação, mas o Molina se mostra bastante reticente aí a primeiro explicitar as premissas que foram utilizadas para chegar nesse 0,85, que foi a razão de troca proposta, e renegociar, né? Então a gente vê uma resistência bem grande do Molina, não é à toa que já é a segunda vez que essa Assembleia é adiada, né? Perfeito. Aqui alguns argumentos deste pedido da Previ. Vou até entender um pouquinho mais sobre este caso. Vou destacar, tentar destacar aqui na nossa tela, justamente o trecho do pedido que se refere a essa relação de troca. Ele fala da ilegalidade da relação de substituição em prejuízo dos acionistas minoritários da BRF e em afronta do artigo 264 da LCA. Também fala que, vou até voltar aqui mais atrás. A alegada ausência de independência dos membros dos comitês independentes de BRF e Marfrig, responsáveis pela negociação em relação à substituição e dos demais termos de condições de operações societárias entre as duas companhias, e no entendimento do acionista minoritário de que, portanto, tais comitês não teriam tido efetivo poder de vetar esta operação. Não é crível, segundo a Previ, que tenham desenvolvido um real e efetivo processo de negociação em pouco menos de 2 semanas. Estes são os argumentos, o Fio, o quanto que vão pagar pela BRF e você vê validade nesta não independência dos comitês para negociação entre eles? Os acionistas minoritários estão expostos a este risco? Essa é a avaliação geral? Olha, sim, é essa a nossa avaliação, sim, com certeza. O Molina, né, ele entrou já tem alguns anos na composição acionária da BRF, ele entrou primeiramente abaixo de 20%, depois exerceu influência no conselho de administração para conseguir remover a cláusula de poison pill, então já exercendo uma influência muito grande no board, né, removeu a cláusula de poison pill, aumentou a sua participação, colocou um novo CEO. Então, assim, a companhia realmente teve um desempenho muito bom, né, a gente observou uma alta de preço e de resultado financeiro muito expressivo da BRF, então o Molina realmente foi bem sucedido no turnaround que ele se propôs. O que a gente já esperava, afinal de contas, ele é da indústria, né? A BRF até então era uma corporation, então quando você tem um controlador que sabe tocar o negócio, isso é muito bom. Agora, exatamente a influência do Molina dentro da BRF faz com que o natural fosse que a gente tivesse o Molina não votando nessa Assembleia da BRF. E contrastando com isso, o controlador, né, o Molina, argumenta que ele tem sim a capacidade de votar nessa Assembleia, então isso aí é extremamente relevante. Além disso, né, mesmo ele
ele votando ou não votando, a questão da precificação é extremamente relevante, né? As companhias têm, a precificação era de alguma forma ali alinhada com o valor de mercado, mas a gente tem que salientar que a Marfrig tem um endividamento muito mais elevado que a BRF e os números realmente muito mais voláteis, né? Afinal de contas, especialmente nesse último ano e meio, dois, a BRF teve números muito fortes, né? E em função de melhora de preço de grão, que é o principal insumo lá, e então o Molina escolhe um timing errado aí para tentar, né, espremer o acionista da BRF nessa negociação. Fio, o que pode acontecer neste prazo, dado a mais de 21 dias até a entrega destes documentos, para os minoritários se organizarem? É uma briga, talvez, que já está perdida por conta da participação, dessa influência nos dois conselhos de administração? Os minoritários estão dando burro em ponta de faca ou algo ser feito, talvez, nessa organização, neste prazo a mais que foi dado pela CVM? Gabriel, eu vou dar uma contextualizada aqui para o espectador ter uma noção do que aconteceu no preço de mercado, né? Logo no dia que foi anunciado, o preço de mercado dessas duas ações já precificou essa razão de troca de 0,85. Quer dizer o quê? Que o mercado estava acreditando que ia sair tudo conforme o Molino já esperava. E a partir do dia 16 de junho, quando a CVM teve o cancelamento, não, o primeiro cancelamento da primeira assembleia, nós aqui na Option já estávamos com essa cabeça de que, por causa dessa interrupção, a BRF é um sinal de que a CVM estava do lado do minoritário da BRF e de que, de alguma forma, o Molina teria que capitular se ele quiser andar com essa fusão, né? E teria que melhorar a razão de troca por pressão externa, né? Então, o minoritário sendo bem sucedido nessa pressão. A gente recomendou a entrada no long short, né? Uma operação que você compra a ação da BRF e vende a ação da Marfrig. Afinal de contas, elas estavam andando juntas ali com essa razão de 0,85. De lá para cá, e especialmente nessa última semana, essa razão começou a dar uma vantagem para o acionista da BRF. Tanto é que a gente recomendou a saída da operação. Hoje, essa vantagem está de 20%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que hoje o mercado acredita que a precificação da BRF em relação à Marfrig vai ser 20% acima do que o Molina propôs. Então, o mercado já tem um consenso de mercado de que, para sair essa fusão, ela vai sair, sim, com uma razão de troca melhorada e favorecendo o acionista da BRF. Não é à toa que isso já é a situação que está ilustrada aí nos preços de mercado hoje em dia. Isso dito, o que pode acontecer para frente primeiro, tem três possibilidades, né? A fusão acontecer conforme o Molina propôs, a fusão acontecer diferentemente do que o Molina propôs, né? Com o Molina melhorando a razão de troca e pagando mais para os acionistas da BRF, e a terceira possibilidade é que a fusão não aconteceria, né? Então, a primeira possibilidade a gente vê como uma possibilidade bem remota, afinal de contas, a CVM já se mostra aí bastante parcial em relação aos minoritários, né? Acatando os pleitos minoritários já duas vezes. Então, o minoritário se mostrou aí com bastante força para impedir o andamento da negociação conforme ela foi colocada hoje. Então, essa é uma possibilidade que a gente acha que não vai acontecer. A segunda possibilidade, para nós, é a mais provável, que o Molina realmente negocie com os minoritários e melhore essa razão de troca, tá? E aí, o quanto que essa razão vai ser melhorada é que é uma coisa bastante incerta. Afinal de contas, por um lado, a Latage pediu quase o triplo do valor, por outro, o mercado está precificando só 20%, e realmente o triplo parece bastante coisa, né? Eu imagino que não vai sair nada disso, mas alguma coisa entre 20% e 40% é o que a gente tem aqui na cabeça que seria a maior chance de acontecer, tá? Entre 15% e 20% até, no máximo, 40% de repricing da BRF para que os minoritários aceitem essa fusão, que vai ser ótima, né? Vai ser excelente para a empresa como um todo, né? O resultado disso aí vai ser não só a questão de sinergias, né, operacionais, que sempre tem, mas sinergias em parte de financiamento e sinergia na parte de venda. Então, assim, tem muita coisa para fazer nessa nova companhia e até mesmo uma relistagem lá fora, como foi feito com a JBS. E a terceira possibilidade é que não saia. Essa a gente também acha que é uma chance menor, né? Afinal de contas, é bom para todo mundo essa negociação. A questão é somente o preço que vai ser pago. Perfeito. Tonhão, aqui os argumentos da Superintendência de Relações com Empresas para deferir este adiamento, Fio. Queria tratar de alguns deles aqui, ó. Tratando-se de uma operação em sociedade controladora e controlada, além da descrição do processo de negociação, deve ser apresentada a justificativa com as razões pelas quais as relações de troca proposta são consideradas equitativas. Naturalmente, com vista a atender a este objetivo, não bastaria informar quais condições foram negociadas por comitês independentes.
é imprescindível que o acionista seja informado dos dados relevantes que norteiam o entendimento dos comitês quanto à comutatividade das condições propostas. Ou seja, a CVM está pedindo quais são as justificativas para essa relação de troca, não necessariamente aceitando apenas a negociação como uma justificativa. Não se pode deixar de considerar que, no caso concreto, a relação de troca difere de maneira relevante das relações históricas de cotações de ações bastante líquidas de emissão das companhias envolvendo essa operação. O que seria talvez uma troca justa, Phil? Qual que é a tua avaliação? O que os minoritários querem, já que até a CVM está pedindo por explicações de como que eles chegaram nesse balanço? Gabriel, esse trecho fica bem claro que a CVM está estabelecido que não foi dado satisfação suficiente acerca do preço, né, que foi colocado. Agora, o desejo da CVM é que o minoritário e o controlador resolvam por si só. Não é à toa que a CVM está adiando, né, já adiou 2 vezes a Assembleia, ao invés de simplesmente entrar como parte mediadora aí, né, diretamente na negociação. E a gente acredita que é um approach que faz todo sentido, né? Agora, a BRF realmente deveria receber uma razão de troca melhor. Por outro lado, a Marfrig alega que teve um comitê independente, aí, conforme você leu aí na carta, o comitê independente, o que a BRF alega é de que não é independente, né? Que foi um comitê que é composto por pessoas associadas ao Molina, né? Mas o ponto mais importante de todos é que é a ausência de documentação acerca de como é que ele chegou naquele 0,85, que foi a parte que você mencionou aí. Então, a partir do momento que a gente tenha mais informações sobre o cálculo desse número, né, a gente consegue entender exatamente quais premissas que o Molina poderia ter usado para puxar a sardinha para a Marfrig em detrimento da BRF, e consegue, isso pode ser discutido do ponto de vista técnico, mas nós aqui achamos que o mais provável é que isso vai ser discutido do ponto de vista político, né, uma negociação entre minoritários e Molina, porque a partir do momento que o pleiteante, né, sendo aqui a Previ, a Latache, a família Fontana, os pleiteantes retirem as reclamações da CVM, a parte técnica já perde a relevância, porque a parte que foi lesada já não tem mais a lesa, né? Então já não tem mais o dano infligido a esse patrimônio. Então a gente acredita que a saída disso aí vai ser política. Senta para negociar, oferece um tantinho mais, vê qual que é o preço que todo mundo quer e aceita ser pago pela BRF, e aí a CVM para de intervir. Falou, gente, aí vocês se acertem, negociem, acabou essa história. Phil Soares, vamos acompanhar quais são os próximos desdobramentos, quais serão os documentos apresentados pela Marfrig e pela BRF, no caso, se serão apresentados ou se isso tudo vai acabar em pizza em uma mesa de negociações. Agradeço imensamente por estar aqui conosco, nos ajudando a entender todo este caso. Lhe desejo uma ótima tarde e um bom trabalho. Eu que agradeço, Gabriel. Muito boa tarde e bom trabalho aí para todo mundo. Maravilha.